Nós temos jovens, nós temos gente que pode ser preparada, nós temos aí todo um arsenal de soluções já implementadas em várias instâncias. O que nós precisamos, de fato, aí voltando para a questão da educação política, nós precisamos de projetos maiores que governos. O Brasil dá sequência aqui a uma série de entrevistas que busca compreender a importância da educação política para o exercício e desenvolvimento da democracia. Mais do que aspectos conceituais, algo que já trouxemos em entrevistas anteriores, buscaremos compreender em que medida o que Norberto Bobbio, nos anos 80, quis dizer com a educação política é uma das promessas não cumpridas da democracia. É possível cumprir tal promessa? Quem está cumprindo tal promessa e de que maneira está fazendo isso? Nesse sentido, trazemos aqui nesta série organizações do universo público, organizações empresariais, instituições do terceiro setor que colocam em prática esse desafio fundamental para que a democracia prospere. Nesta conversa, nós recebemos Cícero de Alencar Egg, sócio fundador da Laticínios Tirolês, e Clóvis Carvalho, diretor-presidente do Instituto Votorantim. Cícero, eu queria começar com uma provocação conceitual, buscando entender aqui contigo o que você compreende por educação política como cidadão e o que você compreende por educação política como empresário. E se dá para dividir as duas coisas. Olha, eu acho que, bom, em primeiro lugar, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, procurando compartilhar experiências que a gente implementou, viveu, né, e fez, deu certo, tem as que não deram, tudo mais. E aí, indo direto à sua pergunta, eu entendo assim, no fundo as coisas se misturam, né? Ultimamente, eu como empresário tenho dedicado muito mais o tempo na direção dessa empresa que nós fundamos há 42 anos. Eu acho que tem faltado um pouco mais de tempo para mim e para outros diretores, gestores de empresa, a atitude como cidadão, né? Nos meios que a gente tem disponíveis. Enquanto empresário, você tem as entidades de classe onde você atua. E como cidadão, você tem você tem as entidades de bairro, alguma coisa que eu já participei, os conselhos da vida, tudo mais. Mas a gente não consegue atuar como cidadão numa Câmara de Vereadores, numa Assembleia Legislativa. Eu acho que falta um pouco mais de tempo para a gente conseguir, mas são atividades um pouco diferentes. Mas aproveitando essa sua análise a respeito desse seu compromisso com a cidadania, conta pra gente um pouco o que a Tirolês fez e faz em torno de projetos e ações de educação política ao longo do tempo e da onde veio essa sensação de que algo precisava ser feito. Olha, Humberto, no fundo a educação política começa pela própria educação, né? E nós começamos em 1980 na indústria de alimentos, de queijos, e a gente já começou a implementar práticas que não existiam na época lá na sociedade de uma cidadezinha de 8.000 habitantes do interior de Minas, né, do Alto Parnaíba. Até a própria lavagem, a limpeza das mãos após usar o sanitário. A gente chegou a botar uma pia na plataforma de recepção de leite para acostumar. Então isso, no fundo, é a educação, mas já passa por uma divulgação de bons hábitos, né? Então a educação política já começa em dois indivíduos. Para mim, já começa aí. E sempre lembrando que, para mim, a educação, de uma forma geral, é a melhor forma da inclusão social. Então, agora indo para a educação política. Foi em 2002, a gente vinha trabalhando internamente conceitos, valores, princípios nossos, né, da nossa cultura, né, da nossa formação. Mas em 2002 eu falei, puxa, eu tive um insight, eu falei, a gente precisa trazer
alguma coisa mais palpável, mais conceitual, com mais profundidade e mais conteúdo para esse universo de funcionários da empresa. Então, a gente, todo biênio, a gente, né, quando eram eleições municipais, e estaduais e federais, a gente foi trabalhando justamente o esclarecimento das mudanças que cada ano a classe política acaba propondo, né, de mudanças mesmo, para o eleitor entender, e não chega no eleitor. Então foi esse trabalho que a gente fez até 2018. Clóvis, a gente tem visto diversas empresas, mundo afora, desenvolvendo trabalhos nos seus braços sociais, né, com suas ações, inclusive constituindo institutos. Com a Votorantim não é diferente, existe o Instituto Votorantim, que é uma organização que tem trabalhado muito ao longo de sua história com políticas públicas de educação. Primeiro, eu queria que você contasse um pouco para nós o que é esse compromisso de trabalhar, de atuar sobre o aprimoramento, o aperfeiçoamento, o desenvolvimento de políticas públicas de educação, e em que instante há essa percepção de que seria necessário incluir um debate sobre democracia, cidadania, consciência política, enfim, como é que essas duas coisas convergem ou se casam ou convivem, enfim. Primeiro, minha saudação, né, a todos que estão nos assistindo, meu agradecimento aí ao Humberto, participar da Brasil, é um privilégio estar aqui ao lado do Cícero, né, um dos precursores desse tema. Só para vocês terem uma ideia, quando ele estava começando, o Instituto estava nascendo, em 2002, 20 anos, né? Então olha que maravilha, né? Você ter um trabalho de tão longo prazo, com uma visão tão republicana e importante para o país, né? Então, como eu estou falando, o Instituto foi criado em 2002, né, como uma forma de qualificar o investimento social das empresas investidas, na época do Grupo Votorantim. E ele hoje se posiciona como um centro de inteligência aplicada que desenvolve soluções socioambientais que tragam valor para a sociedade. Como você estava comentando, Berto, a gente tem uma atuação em educação muito forte há algum tempo, nós temos um programa de educação desde 2007, e a lógica, quando esse programa foi criado, contando rapidamente uma história, nós fomos até o Ministério da Educação na época, perguntar o que a gente gostaria de trabalhar em educação, o que a gente deveria fazer. Aí, na época, o pessoal falou, olha, já tem muita gente trabalhando especificamente na formação de professores, na educação e tudo, nós precisamos trabalhar a população, nós precisamos trabalhar a comunidade no sentido de valorização da educação. E aí, então, nasceu o programa, na época chamava Parceria Votorantim pela Educação, que ele é baseado num conceito de como se fosse uma balança, você estimula, mobiliza a população local para valorizar a educação e exigir uma educação melhor do gestor público. Uma vez que você aumentou a demanda, qualificou a demanda, aí você trabalha na gestão da educação para você poder prover aquela educação que a comunidade valoriza mais, né? E aí a gente focou especificamente em trabalhar em gestão. Por quê? Porque é muito claro, se você pegar hoje números grosseiros do ponto de vista de orçamento, cada aluno público se investe na casa de R$10 mil por ano, por aluno de escola pública, né? Fundamental 1, Fundamental 2. Então, uma cidade de 18 mil habitantes, que tem 1.800 alunos, tem um orçamento de 18 milhões para a educação. Então, não vai você chegar lá com 100 mil, 200 mil, querer fazer diferença para onde já tem 18. É melhor você qualificar o uso dos 18 do que você, né, tentar fazer a diferença com o seu investimento próprio. Então, a gente começou a trabalhar muito em gestão, e aí tem alguns conceitos, né, algumas diretrizes, a gente procura sempre basear nessas diretrizes, que depois nos nortearam a entrar nessa questão também da educação política. O primeiro conceito básico que a gente usa é o principal responsável pelo desenvolvimento local é o gestor público, seja ele qual for, e na instância que for, o gestor máximo, os gestores das secretarias, eles são os responsáveis pelo desenvolvimento. Então, cabe a nós apoiarmos esses gestores, qualificarmos a atuação e ajudar nas ferramentas para que eles façam uma boa gestão. As políticas, na sua grande maioria, são boas políticas, mas precisam ser implementadas. Se elas não são implementadas na sua essência, aí é onde ocorrem os desvios. Então a gente começou trabalhando muito fortemente em educação desde esse período, já tem aí 15 anos, né? E a gente sempre tem uma lógica muito forte de medir indicadores de processo, de resultado e de impacto. Esse programa a gente avalia o impacto dele a cada 2 anos, a cada resultado de IDEB, né? E ele acelera a curva de IDEB das escolas municipais no Fundamental 1 em 32% e no Fundamental 2 em 52%.
Então, ele tem uma efetividade. E aconteceu da gente entender o seguinte, olha, isso é um conceito que a gente aprende até como quando criança, né, no interior, né? O pessoal fala, ó, conhecimento não enche espaço, né, e conhecimento ninguém te toma. Então, o conhecimento é fundamental do ponto de vista para a vida. Como a gente atua com o gestor e atua com a educação, cair na educação política foi uma consequência quase que natural, né? Para você qualificar melhor o gestor, para você ter condições de fazer depois um trabalho mais efetivo e que deixe mais legado do ponto de vista de gestão de educação. Esse é o outro conceito fundamental. Se atua para construir um legado de autonomia nas comunidades onde você está, não para criar dependência. Ou seja, para legitimar a atuação concreta em relação à melhoria da política pública. Exatamente. Então você tem a articulação local te leva a um maior controle social, uma maior mobilização, né? E ao mesmo tempo você tem um fortalecimento da gestão pública, das suas políticas, né? E da representatividade que isso tem naquela comunidade para você deixar um legado de autonomia, porque aquela comunidade é que vai sustentar o longo prazo, né? Então, por aí foi quase que um caminho, eu diria assim, Humberto, natural de você acabar conciliando essa visão integrada para atuar também em educação política. Cícero, a gente está aqui pensando em educação política, quer dizer, num papel empresarial, numa lógica de atuação das empresas no universo da educação política, né? Então, o caso da Tirolesa, o caso da Votorantim, outros casos que a gente traz nessa série, enfim. Mas uma coisa me chama a atenção assim, nessa atuação da Tirolesa, que obviamente pode ser uma tremenda coincidência. Mas existem dois instantes, pelo que a gente conhece desse programa, em que a atuação da empresa é mais presente, é mais efetiva. 2002, né, quando vocês têm a ideia de trazer esse conhecimento para o público interno de vocês, e 2018, inclusive com um curso de política disponível no YouTube. Se as pessoas procurarem no YouTube lá o Laticínios Tirolês, curso de política, vai aparecer ali o professor Bruno Souza da Silva dando aula de política, falando de política, trabalhando com política e etc., com várias palestras na empresa. 2002 e 2018 foram 2 anos de mudança de grupo político no poder no Brasil, né? 2002 a gente teve a vitória do Partido dos Trabalhadores encerrando uma série de 8 anos do PSDB no poder, e 2018, né, a gente tinha passado por um impeachment em 2016, mas em 2018 a gente tem a vitória do presidente Jair Bolsonaro nas eleições contra os resultados, né, algo contrário aos resultados das eleições anteriores nos últimos anos do Brasil. É uma coincidência ou é um sentimento de uma efervescência que precisa ou pode ser, de alguma maneira, contido ou arrefecido ou minimamente contraposto a uma lógica mais racional de uma educação mais formal, de uma disseminação de conteúdos? Quer dizer, o quanto isso entrou, o quanto isso pesou para vocês tomarem as decisões que tomaram em relação à educação política? Olha, para mim, Roberto, não existe coincidência, tudo tem uma razão, né? E para responder isso para você, foram insights, assim como 2002, 2018 a empresa já estava bem maior, talvez mais madura nos seus programas de desenvolvimento humano, DHO, que a gente chama, né? Então, face a um desafio tão grande que era justamente a sucessão, né, já de uma série histórica de um mesmo partido no governo, né? Como é que poderia acontecer isso atrás de 2 anos de um governo de transição, né? Então foi assim uma sensação mesmo de responsabilidade civil, política, né, da direção da empresa, de trazer isso, né, abrir isso para os seus colaboradores. Então foi mais uma questão, uma sensação mesmo, puxa, a situação é muito séria, né, e vai exigir que a gente então compartilhe esse tema, seja debatido, seja conversado internamente e seja esclarecido, né, junto a essa amostra populacional que a gente tinha, que tem os seus desdobramentos. Então foi isso. Eu acho que foi essa sensação mesmo de responsabilidade. Você consegue dimensionar, em termos de número de funcionários,
o que era a tirolesa ali por 2002 e o que era em 2018, assim, mais ou menos? Esses números, mas eu diria aí que talvez a empresa, em termos de número de funcionários, nesses 16 anos de gap, 2002, 2018, a gente deve ter mais ou menos quadruplicado o número de funcionários. A gente devia ter lá em 2002 por volta de 400, 500 funcionários e chegamos em 2018 com 1.800 funcionários, mais ou menos, de 3 a 4 vezes. Porque a indústria laticinista, de queijeira, ela demanda muita mão de obra na indústria e no ponto de venda. Então a gente tem às vezes demonstradores. Então esses dois extremos demandam muita gente, né? E a complexidade que é produzir alimentos no Brasil cada vez está maior. É verdade. Né? Exige mais da gente. Uma exigência legal muito significativa. Assim. Muito, muito, cada vez mais, né? Eu acho que isso que ocupa muita gente, os regulatórios que a gente fala, né? Assim como na política, para não perder, né? Os regulatórios da política, cada hora é uma coisa, né? Então, a gente né, a gente tem uma formação até em nível superior, muitas vezes eu reconheço a minha ignorância em entender direitinho, não é fácil, né? A armação política que os nossos políticos criaram, né? Facilidades, dificuldades para nós entendemos e sabemos escolher. E é legal você ver como uma empresa, mesmo com esse crescimento que o Cícero comentou, tão grande, né, não perde o foco de longo prazo, né? Isso é muito bacana, parabéns, muito legal. Então, em relação ao número de pessoas, né, quer dizer, a gente está falando da Votorantim, a gente está falando em algo em torno de 30 mil pessoas, é isso? 34 mil. 34 mil funcionários dentro do universo Votorantim. E em 2018 há uma coincidência, né? A Votorantim é de 1918. Então, é verdade. A Votorantim completa 100 anos e se utiliza da lógica da consciência para o exercício da democracia como o mote central da sua campanha centenária. Quer dizer, aí lança material, chega até a fazer anúncio no Jornal Nacional, né, no horário de propaganda da TV, um horário muito nobre de propaganda da TV. Da onde veio isso, Clóvis? Quer dizer, da onde de dentro da empresa surge a ideia? Assim, é algo histórico, é algo do instante, é algo para marcar mesmo esses 100 anos? Como é que vem essa ideia do vamos fazer uma campanha de centenário da empresa com base na ideia do voto consciente? Quer dizer, não é nem o mercado da empresa em si, né? Da onde veio essa inspiração? Estou me lembrando da sua fala no princípio, que você fala da promessa, né? Da promessa não cumprida, né? Da democracia. Eu diria que nesses 100 anos a gente tem visto o Votorantim cumprindo essa promessa desde o nascedor, né? Você pega as histórias que estão registradas aí nos anais, nos livros, sempre atuando de forma muito focada no sentido do progresso e do desenvolvimento do Brasil de uma maneira socialmente responsável, né? As coisas quando precisam ou têm que acontecer, como as coisas convergem, né? Vamos dizer assim. Teve uma mudança de legislação importante, vocês lembram, que é aquela proibição das empresas atuarem diretamente também no financiamento de campanhas, essas coisas todas, né? Isso tudo fazendo a empresa repensar. A gente já vinha desse histórico forte de atuar em educação. E nós estamos falando em atuar na época a gente atuava em 40, 50 municípios, né, esparramados nas várias regiões. Aí a coisa começou a acontecer na seguinte sequência. No final do ano de 2017, quando ainda estava se falando da celebração do centenário, tem uma reunião de fim de ano com toda a liderança do mundo inteiro, os acionistas e tal. Foi lançada a ideia da gente celebrar os 100 anos, não presenteando a Votorantim, mas presenteando o Brasil. Então a gente iria apoiar 100 municípios em educação. Então nós escalamos o programa de educação para apoiar 100 municípios. E aí essa ideia depois foi mais elaborada, falou, bom, além disso, vamos mudar a nossa atuação. O Votorantim sempre apoiou candidatos de maneira muito responsável, de diversas matizes, diversos partidos, registrado em cartório, transparente e tal. Vamos apoiar os eleitores agora. Em vez de apoiar os candidatos, vamos apoiar os eleitores, né? E aí surgiu a ideia do livro, do Guia do Voto e do aplicativo, né, que chegou a quase 350 mil downloads. Um aplicativo que ajudava as pessoas, a partir das causas que ela mais valoriza, a escolher quais seriam seus possíveis melhores candidatos, independente de partido, que eles estivessem focados mais na causa que ele apoiava. E aí nasceu a campanha do Eu Voto, né? Eu voto educação, eu voto saúde, eu voto
na promoção do desenvolvimento, como um trocadilho, né, com o próprio nome da Votorantim, né? Votorantim, eu voto. Tem o voto até no nome, né? Tem um voto até no nome, isso é tudo. legal. E foi muito legal e, assim, muito inspirador para a própria Votorantim, porque achou mais uma veia, falar, isso a gente faz historicamente há muito tempo, então a empresa não pode se privar de fazer isso, né? E nós somos, na época, muito questionado pelos próprios, falaram, a Votorantim não faz coisas pontuais, nós começamos agora, né? Isso aí não para. Então, a partir daí é que nós começamos a criar um programa de cidadania mais estruturado. Mas é o que você falou, foram as felizes coincidências e você trazer os seus valores do passado, projetando aquilo que você acredita no futuro, né? Que é ajudar o país a escolher bem os seus líderes, né? Cícero, a gente tem um modelo de ação de educação política bastante consagrado no mundo empresarial, das empresas. Não são milhares de empresas que fazem isso, mas existe um número bastante considerável de empresas. Claro que a gente poderia tentar um desafio de dimensionar isso de alguma maneira, mas de realizar, né, em períodos próximos das eleições, de maneira responsável, legal, palestras que falem para as pessoas a importância do voto, a importância, o funcionamento do sistema proporcional, o funcionamento do sistema majoritário, enfim. As palestras, em geral, elas acontecem em algumas empresas. E foi isso que aconteceu na Tirolesa em 2002, né, num instante em que isso seguramente era infinitamente menor do que é hoje. Em 2018, a Tirolesa toma uma decisão de, ao invés de fazer palestras presenciais para grupos de funcionários, etc., também colocar um conteúdo à disposição da sociedade no YouTube, está lá aberto, as pessoas podem abrir, podem acessar, podem assistir o curso, né, como se fosse uma espécie de um curso, tem uma cartilha, etc. Enfim, tem uma responsabilidade mais ampla. O que deu para notar entre 2002 e 2018 de percepção e legitimação desse processo por parte dos seus funcionários, dos funcionários da empresa em geral, e que tipo de resistência vocês encontraram tanto em 2002 quanto em 2018 em relação a temores ou a conteúdos, assim, algo que tenha chamado a atenção, que foi de resistência, e como que as pessoas receberam, do ponto de vista positivo, uma ação de educação política dentro da empresa? Olha, Humberto, eu diria assim, nenhuma resistência. Em 2002, por exemplo, todo mundo gostou muito e todos os 6 grupos de 20, né, fizemos 120 funcionários só de São Paulo, adoraram e já naquele momento já deu para perceber que a discussão da política e da cidadania começou a aumentar, a crescer, né, já em 2002. 2018, como foi um programa muito mais amplo, com aulas presenciais e gravações depois disponibilizando no EAD, no YouTube e tudo mais, não tenho a menor dúvida, não teve resistência porque foi voluntário, não foi obrigatório, né? Então, é muito frequente a gente ouvir, e você com certeza sabe disso também, Clóvis, muita gente fala, não, eu não gosto de política. Quer dizer, no fundo, ela mesma não sabe que ela faz política, né? Juntou 2 pessoas, né? 3 pessoas já tem que discutir, já tem que conversar. Já forma a maioria, né? Né? Vamos para cá, vamos em tal restaurante, não vamos, então pronto, né? Então é trazer esse conceito para o que já existe na vida prática. Então, 2018 em diante, a gente percebe, eu pelo menos e o pessoal de gente de gestão percebe, que os temas que foram abordados, eles passam a estarem presentes permanentemente no dia a dia. Então, frequentemente eu ouvia alguém no trabalho específico fazendo correlação com os conceitos que ele havia aprendido na educação, nos cursos, nas aulas de educação política. Ó, que nem aquele... Então, aqui nós fazemos assim, ó, na política também é assim, advindos desses ensinamentos que foram passados, desse conhecimento que foi transmitido, né? Então, foi assim muito prazeroso e de muita satisfação para nós que tivemos essa iniciativa de a gente ver isso. O grande desafio é manter a chama acesa, né? Essa que é a continuidade da atitude de cidadãos no dia a dia, que não se trata apenas do momento da eleição, que é sagrado, que é importantíssimo, mas o acompanhamento,
né? É o que você falou agora há pouco, né? Do acesso a quem está trabalhando, a exemplo do ranking dos políticos, só para a gente entrar um pouco mais na realidade, que é o que interessa para a gente, né? Então, para a população, pelo menos. Tá bom, tá tudo muito bonito. E aí? Como é que chega isso para mim, né? O que eu posso fazer diferente, né? Contribuição da minha parte, né? Eu acho que é isso que o Clóvis falou há pouco, do empoderamento da comunidade, né? Você vai indo aí a partir esse empoderamento que para mim é fundamental no desenvolvimento da cidadania. Isso é cidadania. Você se empoderar do seu valor e que você pode fazer a diferença. Eu acho que esse é um dos pontos, dos pilares da educação política que eu entendo fundamental. É o indivíduo saber que ele pode fazer diferença. Convencê-lo, né, desse senso de responsabilidade, pertencimento, né, de lógica cívica mesmo, né, de uma lógica democrática, republicana. Enfim, desculpa falar, eu não gosto muito do termo convencer. Né? Perfeito, perfeito. Eu gosto assim de compartilhar e deixar a escolha e instigar, né? Porque o convencer vem de convencer, eu não quero vencer ninguém, né? Eu quero estar junto, né? Onde a maioria decidir ir, vamos juntos. E é legal você ver a questão das raízes da empresa, né? Como bom mineiro do interior, eu sei que lá no interior é cafezinho, um queijo e político, né? Exatamente. E lá estamos, em Minas. Lá iniciamos, lá que eu aprendi justamente com 26 anos que eu comecei a entender por que política se faz em Minas Gerais. Porque as crianças já nascem no meio, numa cultura da política. É o natural, né? É lindo, é maravilhoso. Acho que a política... Até hoje você fala que as eleições são decididas em Minas. Não, isso sem dúvida nenhuma. Assim, grandes embates eleitorais, presidenciais. Acho que talvez o recente mais emblemático, 2014, a eleição é decidida em Minas Gerais. A eleição presidencial passa por Minas Gerais. Né? É um bom estudo. É um bom estudo. Agora, Clóvis, a gente estava falando aqui dessa atuação interna, né? E comentamos a campanha dos 100 anos da Votorantim e a atuação da Votorantim em políticas públicas, tendo o público, digamos assim, externo como alvo, né? Quer dizer, é o cidadão comum a despeito, né? Claro que há uma preocupação social da empresa, mas a empresa não está trabalhando ou tratando com o seu público, com os seus funcionários. A minha pergunta, na verdade, eu gostaria de entender duas questões associadas à Votorantim. Primeiro, como foi trabalhado o público interno, né, nesses anos eleitorais, nesses anos recentes, né, 2018, 2020, por exemplo. Como que vocês trabalharam o público interno e como manter vivo, aproveitando que o Cícero disse que o grande desafio é manter vivo, como manter vivo um programa, já que você disse que na Votorantim não tem volta, né, quer dizer, quando faz e vamos continuar fazendo, como que vocês mantêm vivo um programa de lógica de educação política em anos ímpares, por exemplo? O que vocês têm feito? A gente tem uma facilidade, que, pelo fato de ter a academia corporativa, a Academia Votorantim, a gente incluiu cursos, né, que falava especificamente dessa questão da educação política, os papéis, as responsabilidades, a questão da política em si, para tirar essa ideia, né, de que eu não faço política, eu detesto política. E contribuir um pouco nesse universo da informação, porque eu acho que o grande desafio nosso no Brasil é a desinformação, né? E aí, se me permite, Berto, vou só usar um exemplo. A gente estava numa reunião do Todos pela Educação, em 2018, na véspera dessa eleição, que nós estamos comentando. E aí a professora Ana Lima, na época, acho que ela tinha saído do Ibope, ela apresentou um estudo que é fundamental para a gente entender essa questão de como trabalhar e corrobora com isso que o Cícero estava comentando. Naquela época o Brasil tinha, somando aí a população analfabeta e analfabeta funcional, na casa de 29% da população. Então nós estamos falando aí, para 2018, beirando a 60 milhões de pessoas, um pouco mais. Desses 60, ela mostrava que mais de 53% tinha celular. Hoje já deve ser muito mais. Uhum. Desses 53%, 85% só acessava vídeo e chamada de áudio. E só se informava pelo que recebia. Olha o potencial que você tem de desinformação chegando.
E foi curioso esse evento, porque tinha uma ONG americana chamada Fakeology na época, que mostrava o seguinte: todos nós, independente do nível educacional, repassamos 50% das mensagens que recebemos de amigos, parentes, conhecidos, sem checar a fonte. Por confiar no parente. Todos nós. Olha o potencial que você tem, né, de desinformação. Então, a questão da educação, você falou internamente. Internamente a gente trabalhou através da academia, através de curso, através do guia do voto, né, e continuando com essas iniciativas, divulgando e mostrando para as pessoas. E aí você começa a despertar mais interesse. Quer dizer, o que fez para fora, fez para dentro. Fez para dentro, da mesma forma. E a gente trabalha muito com o conceito da mobilização local. Se eu estou trabalhando a educação local, eu tenho um mobilizador da empresa local que participa desse trabalho. Então, como é que eu envolvo? Porque a empresa, ela é mais um na comunidade. Ela faz parte, né? Então, ela tem que fazer parte em todos os aspectos daquilo ali, da vida política. Então, isso nos trouxe muito essa linha. Falou, pô, precisamos trabalhar essa questão da educação no sentido de trabalhar a desinformação. Esse conceito nós começamos a implementar, então, desde 2019, de trabalhar não só o ecossistema de informação como um todo, então, estudos, mas principalmente apoiar organizações locais, não é em reinventar a roda, gente que já está fazendo trabalho nas comunidades, gente que já está ajudando essa questão da educação política. Então, formar novas lideranças nessas organizações sociais, como você estava falando, eu tenho uma organização que trabalha ali, o menor carente, não sei o quê. Ela tem uma atuação política na região, né? Como é que você apoia aquela liderança? Nós temos hoje um programa chamado Hub de Lideranças, que a gente conecta esses líderes no Brasil como um todo. Então, eles estão sendo preparados politicamente, né, do ponto de vista de formação, de como atuar, como liderar suas organizações, como interagir com o poder público. Quando você olha numa visão integrada, nós temos uma parceria com o BNDES, que completa agora 10 anos, que atua tanto na geração de trabalho e renda, quanto no apoio à gestão pública municipal. Então, nós temos um histórico aí de algumas centenas de municípios apoiados do ponto de vista de gestão pública, e sempre no conceito de facilitar a vida do gestor, para que ele implemente as melhores políticas. Então, desde as questões de planos diretor, plano de saneamento, plano de água, plano de resíduos, até a própria questão de modernização das prefeituras. E nós tivemos um exemplo muito forte na pandemia, que foi agora em 2020, que a gente nunca tinha atuado em saúde, mas a gente tinha a experiência de atuar com 150 municípios todo ano. E a gente já tinha aprendido como fazer para você engajar esses funcionários públicos, principalmente os de carreira, nessa mobilização. Porque você precisa desenvolver uma solução que seja robusta o suficiente para ela conversar com diferentes realidades, mas ela tem que ser flexível o suficiente para conversar com a dor de cada município, porque é isso que engaja, né? Então, dentro desse conceito, a gente trabalhou toda a lógica de estruturação de comitê de crise, preparação para a Covid, né, como é que se protegia os profissionais de saúde, como é que se reabilitava. E nós chegamos a atuar com 261 municípios. E na nossa lógica, a gente sempre tem indicadores, resultados e impacto. Olhando o impacto desse programa, nos municípios que a gente atuou, comparado com cada município teste com 5 municípios controle, enquanto o índice de óbitos no Brasil foi na casa de 300 óbitos por 100 mil habitantes, sobre esses municípios foi 97. Então foi 1/3 de óbitos do que teve na média do Brasil. Por atuação do gestor público local, né? Fortalecendo, apoiando, 2, 3 anos apoiando. Então, o conceito de você, tanto internamente quanto externamente, ter uma visão integrada, porque eu acho que isso é que traz prioridade, é você ter visão sistêmica, ter visão integrada, e não visão só de curto prazo, de resultado imediato. Porque educação não é ensinar para rezar, né? É visão de longo prazo e é formação. Por isso que agora nós estamos muito focados em formação da juventude. Nós participamos dessa campanha agora de aumentar o alistamento eleitoral, né? Graças a Deus o Brasil chegou a 2 milhões de jovens aí na casa de 16 a 18 anos que tiraram o título. E agora nós temos um desafio, que é capacitar esses 2 milhões que vão fazer o primeiro voto ao votar bem. Que legal. De maneira consciente, né? De maneira consciente e, obviamente, a despeito de preferências ideológicas. Isso a gente sempre precisa reforçar, mas sabe que, né, é por aí. Cícero, quando vocês
tomaram essa decisão de trabalhar internamente a ideia da educação política? Obviamente, os empresários se conversam, empresários fazem parte de associações de classe, empresários se encontram, e naturalmente que uma novidade dessa fica na mente do empresário. Quer dizer, eu imagino que você deva ter comentado com vários colegas de setor ou com outros empresários o que vocês estavam fazendo dentro da Tirolês, fosse em 2002, fosse nos anos seguintes, até chegar nesse programa robusto que vocês desenvolveram em 2018. O que você ouviu dos seus pares, Cícero? O que você ouviu dos outros empresários, seja do setor, sejam de outras empresas, enfim? Que tipo de comentário você ouvia a respeito de uma decisão dessa natureza dentro da sua empresa? Eu percebi, pelo menos, no setor, muitos elogios, muita gente gostando, tudo mais, mas não vi, pelo menos que eu tive conhecimento, eu vi pouca gente replicando o programa, mesmo que programas menores, né? Alguns não, alguns se inspiraram, nos procuraram de outros setores e a gente pôde, então, trocar ideias e até estimulá-los a replicar. Teve gente que falou, olha, eu estou copiando o programa de vocês, que o programa foi muito bom, né? Com vocês como tutelando. Então, assim, é o que eu falei agora há pouco, a demanda do empresariado, né, das empresas médias e grandes brasileiras é tão grande que ele acaba deixando de lado programas, como o Cláudio falou, que não adianta fazer uma vez, você tem que dar continuidade, né? É que nem a solidariedade, o brasileiro é muito solidário diante do fato. A continuidade da atitude solidária, que é o que alguns grandes filântropos estão trabalhando agora na atualidade, né? É essa continuidade. No evento, todo mundo se junta. E na sequência é que nem a eleição. Todo mundo agora está preocupado com a eleição. Não é. É importante? Sim, como eu falei há pouco. Mas a nossa vigília, né? Nosso acompanhamento, a pressão nossa em cima da classe política que vai fazer a diferença no que é bom para a maioria. No institucional, no empresarial, eu participei muito, né? Em Brasília, nas Assembleias Legislativas de Minas Gerais, São Paulo, e conseguimos grandes benefícios, grandes feitos para o setor que estava se destruindo, né? E continuamos atuando. Mas a parte individual de cidadão, que eu entendo que é mais demandada e mais carente, a gente como cidadão mesmo, né? Independentemente de ser empresário ou não. Isso que o Cláudio falou, o empoderamento da sociedade. A sociedade tem que se empoderar por ela mesma e ela escolher. É que talvez falte um pouco também essa percepção, aí não no empresário, mas no indivíduo em geral, de que a atuação dele para tentar fazer com que as pessoas percebam e caminhem juntas, como você estava observando, não pode ser diferente do que ele quer. E, na verdade, muitas vezes um programa desse, quando você vai conversar, perguntar, ouvir, as pessoas podem ter opções políticas completamente diferentes da sua, quer dizer, e isso não é um problema, desde que, obviamente, a gente tenha contribuído para um amadurecimento dessa consciência, não? Eu costumo perceber o seguinte, mesmo você estando em partidos de ideologia opostas, o que se quer, no mínimo, tem de 50% a mais de convergência. Só que a narrativa fica diferente. E a sociedade perde como um todo. Eu tenho certeza, né, se nós tivermos em partidos opostos, a gente colocar na mesa as convergências, vai passar dos 60% a 70%. Então, por que não trabalhar a convergência? Essa que foi sempre a minha busca. Deixa a divergência, porque quanto mais a convergência se fortalecer, a divergência vai ficando menor. Mas não aqui. Aqui é o contrário, a gente quer trabalhar, acertar, aí não acerta e fica brigando. Não é verdade? Então vamos ser práticos. Eu quero uma sociedade mais justa. Né? Não é só a extrema esquerda, a esquerda que quer, a direita também quer. Né? A elite tem as suas idiosincrasias? Tem sim. Mas ela não quer viver numa sociedade que a gente precisa estar com grade de cerca elétrica, carro blindado, isso aí é um inferno. Eu não comemoro o gol do meu companheiro de time porque foi ele que fez.
eu não quero fazer, né? Eu acho que tem assim, uma lógica, né? enfim, a gente está vivendo um momento, acho que muito decisivo, né? Não só o Brasil como a humanidade, né? Eu acho que tá existindo muita coisa que está distraindo a sociedade do que é importante. O que impressiona é que a gente efetivamente está imerso em algo mais amplo do que a nossa realidade, né? Quer dizer, não é Brasil, exatamente isso. Acho que é algo mais amplo e nesse sentido, Clóvis, esses fenômenos, né, o que você nos trouxe aqui é que esta atuação da Votorantim, ela se pauta muito também nessas avaliações, nesses monitoramentos, no impacto, né, que foi o que você nos colocou, por exemplo, sobre as políticas de educação, né, sobre a atuação das políticas de educação. Eu queria entender um pouco como vocês têm medido os fenômenos que vocês desejam para os trabalhos de educação política, quer dizer, que tipo de mensuração tem sido realizada para tentar perceber os fenômenos atrelados à ideia de aprimoramento ou amadurecimento da democracia nas realidades que vocês atuam? Como você falou, é uma tendência, né, quando você olha, e você precisa estar atento a essas tendências. A gente se baseia primeiro, vamos falar assim, em grandes diretrizes, né? A grande diretriz é o seguinte: qual é a visão? Onde é que você quer chegar? Qual é o legado que você quer deixar? Essas são as diretrizes. Vou novamente usar o exemplo de saúde para depois responder diretamente sua pergunta de educação. Na época da pandemia, o Votorantim criou um fundo de emergência, vamos ajudar. Mas o que queremos? Queremos, ao máximo possível, deixar um legado para a estrutura de saúde. Então tá bom, então vamos trabalhar com municípios vulneráveis e vamos ajudar aqueles mais necessitados, que a Covid chegaria no momento posterior, né, aos grandes centros. Então nós estudamos um índice que a gente chamou de índice de vulnerabilidade municipal, que era um indicador que olhava a estrutura médica já existente no município, a demografia, a questão da idade da população, quanto a população era vulnerável ou não, a questão econômica, né, a questão da quantidade de profissionais de saúde e tudo, que nos dava indicadores, então, de quais seriam os municípios mais vulneráveis, onde a gente deveria concentrar doações de equipamentos, recursos, EPIs, etc. E foi interessante que nós criamos um índice para uso interno. Pô, o negócio ficou bom, né? O pessoal começou a olhar, um instituto começou a olhar, outro começou a olhar, vamos publicar. E quando publicou, aí saiu na imprensa como um todo. Vários prefeitos começaram a usar o índice para justificar as ações que eles tinham do ponto de vista de... E a gente aprendeu o seguinte: ele foi construído com dados secundários que estão aí. Né? Então, como é que você usa o conhecimento para você, através do conhecimento, favorecer a decisão, mais uma vez voltando à lógica do gestor público, como é que eu favoreço a qualidade da decisão do gestor público. E para a educação política mesmo, nós estamos pensando na mesma direção, vamos dizer assim. Né? Nós estamos lançando agora um índice de alienação eleitoral e é muito interessante esse estudo, Roberto, você conhece isso profundamente, né? Você tem a alienação passiva, né? Que é o cidadão descobriu que se ele não for lá votar, ele entra na internet, justifica, paga lá uma taxa mínima e passivamente ele não vota. Né? Ou a alienação ativa, eu vou lá e na hora de eu votar eu anulo ou eu voto em branco. E esse é um fenômeno mundial. Você olha as eleições no hemisfério norte, isso está crescente. E aí tem uma grande distorção, falar, eu não gosto do candidato X, eu não gosto do candidato Y na eleição majoritária, então eu não vou lá votar. Você compromete todo um futuro do país por uma decisão polarizada. Né? Então, como é que a gente estrutura agora um indicador que possa ajudar a tomar a decisão nessa questão de democracia, nessa questão de eleição? A gente está em estudos ainda, não sabemos se isso vai dar um caldo bom, vamos dizer assim, né? Mas nós estamos avaliando um estudo de vitalidade eleitoral dos municípios para tentar enxergar essa questão da representatividade, da diversidade de representação, a questão da alternância de poder, como é que a saúde política está em cada um dos municípios do Brasil. A gente acredita que isso pode dar alguma indicação de onde nós estamos mais vulneráveis à desinformação, por exemplo. O interessante disso é que se a gente tomar 2016 por base, a gente tem cidades em que cerca de 40% do eleitorado está alocado nessa lógica da alienação que você coloca, nas eleições municipais, mas tem municípios abaixo de 10%.
Eu me recordo de 2 municípios em que isso foi muito alto, né? Essa lógica da alienação foi muito alta em 2016. São Paulo e Rio de Janeiro, por exemplo, foram altos. Né? Rio de Janeiro maior que São Paulo, salvo engano da minha parte. Mas em contrapartida você tem 2 cidades importantíssimas, uma delas a maior cidade do estado, que é Joinville para Santa Catarina, e Olinda para Pernambuco, que é uma cidade também importante, com uma população bastante significativa ali na região metropolitana de Recife, em que as taxas de abstenção e de votos brancos nulos foi baixíssima. Então, quer dizer, o que explica os casos de sucesso, né? O que explica esse afastamento? Eu acho que isso é muito importante e muito emblemático, né, para a gente tentar. Quando a gente olha, Alberto, nós vimos casos, vários casos de cidade, onde se você somar abstenção, voto branco e voto nulo, deu muito mais de 50%. Ganhou a eleição. Ganhou a eleição. Quer dizer, quem foi eleito foi minoria. Eu queria observar um último ponto da sua fala em relação a essa questão do pagar a multa, né, que algumas pessoas dizem que é um valor que para uma boa parcela da sociedade é um valor muito baixo, né, R$3, R$4, R$5, enfim. Mas eu só gostaria de lembrar as pessoas que nos assistem, as pessoas que investem nisso, eu já vi gente investir nisso com orgulho. Pago mesmo, né? Não preciso disso. Só para avisar que esse dinheiro vai integralmente para o fundo eleitoral. Então, as pessoas, e que é distribuído, perdão, para o fundo partidário, que é distribuído para os partidos políticos, né, sobreviverem enquanto organizações. Então, as pessoas que parecem resistir tanto à política, na verdade, né, com esse discurso estão contribuindo diretamente. Eu acho contribuir interessante e importante, né, mas não me parece ser essa a estratégia que a pessoa tinha na cabeça quando tomou essa decisão. Né? E é interessante, Berto, esse estudo está mostrando o seguinte, que alguns dados curiosos que vão ser publicados, né, vão estar disponíveis para todo mundo. A urna eletrônica incluiu pessoas na votação. É verdade. E é curioso isso, né? Porque se olhar o teclado da única, parece um teclado de celular. Então as pessoas estão acessíveis àquilo ali, a poder votar. Né? Você tem uma quantidade de votos brancos e nulos antes da urna eletrônica por dificuldade das pessoas de escreverem nomes, tem medo, lembrarem número, medo, sobretudo nas eleições proporcionais em que você precisava escrever, né? Porque a eleição majoritária você fazia o X ali do lado dos candidatos. Mais fácil. Então você tem uma redução muito significativa desse fenômeno com a urna eletrônica e agora um reaceleramento. Eu tenho para mim que a primeira onda é uma onda por ignorância, no sentido de dificuldade de escrever, e agora a gente tem uma segunda onda que é uma onda muito mais preocupante, que é uma onda de efetivo afastamento, desinteresse. Né? E o que nos preocupou muito é que isso é mais acentuado na população mais jovem. Por isso que nós estamos focando agora o programa de educação política na juventude. Começa com essa questão do tirar o título, quem não é obrigatório, né, dos 16 aos 18, mas nós estamos pegando um programa aí entre 16 e 29 anos para estimular. E é muito curioso como é quase que uma questão de uma chama, né? Você precisa arriscar a chama, né? Quando a gente, em 2019, começamos um programa que a gente chamou de Lab de Cidadania nos municípios, que era uma experiência de desenvolver essa cultura democrática nos municípios. No município de Matão, ele começou em 20. Quando começou, deu a pandemia. Eu falei, e agora? Como é que nós vamos fazer na pandemia, esse negócio tudo virtual? Os jovens que estavam extremamente céticos começaram a criar grupos, começaram a interagir nessa educação política, criaram o Parlamento Jovem de Matão, que hoje está institucionalizado e faz o controle social da prefeitura lá na cidade. Usando os recursos, né, que nós estávamos falando, do mundo digital que tem hoje, para poder conversar com essa juventude. Deixa eu aproveitar que vocês estão falando de coisas tão positivas e terminar com a mesma pergunta para os dois. Quando vocês olham, diante de tudo que vocês já participaram, né, de tudo que vocês já viram em torno da educação política, que Brasil você sonha em ter, Cícero? O que você gostaria em termos democráticos para o Brasil em que você vive? Eu acho que hoje, se for fazer uma pesquisa, o que mais preocupa o cidadão brasileiro é a insegurança, física mesmo, né? Quer seja você andando na rua, quer seja você com seu instrumento digital, né? Sonho de uma sociedade mais justa, onde, né, tenham oportunidades, né? A educação tem que trazer, ser o veículo, como falei há pouco, de inclusão, a boa educação, né? E o professor valorizado, isso que era na minha época, né? Eu saí do primeiro ano primário,
sabendo ler e escrever o básico, mas no primeiro ano primário. Se eu conseguir isso, todo mundo pode conseguir. Então, assim, a educação é o trampolim para você poder ler, para você poder dialogar, para você ter conteúdo, né. E que a divisão, né, da arrecadação, federal, estadual, municipal, seja mais justa e que haja um Estado, eficiente, né, como foi falado agora há pouco pelo Clóvis. Os recursos para a educação são muito acima do necessário, mas de tudo que eu andei estudando, de 25% a 30% é jogado fora. Então, assim, a valorização do bem público. Aqui no Brasil não se valoriza, né. "Não, isso não é meu". Não, é nosso, né. Então, assim, não sei se eu pude resumir, mas, assim, um país melhor nesse aspecto, né, no aspecto de você poder ir para a rua e saber que vai voltar sem ter sido ameaçado, que você veja essa pobreza zerada, né, que um país tão rico não existe a gente passando fome, mas que existe através do empoderamento do cidadão, né, porque cada um pode fazer a diferença como tantos bons exemplos que tem. Só para terminar, eu vejo também uma necessidade de talvez existir um esforço, não sei da onde, de quem, para unificar todas as iniciativas que já existem no Brasil, por exemplo, para a educação. Você vai ver vários grupos, né, que institutos estão fazendo coisas boas e estão dando resultado, para você poder estimular outros, né. Eu vi aquele menino outro dia falando do Gerando Falcões, tem o pessoal lá da CUFA que nós contribuímos, tem um monte de entidades, mas está tudo disperso. Então, assim, tem Todos pela Educação. Então, juntar tudo isso, eu acho que é um desafio que eu deixo para você, Humberto, que transita aí na educação política, que é o tema nosso de hoje, mas, assim, como é que seria, né, a gente juntar essas iniciativas por temas, por interesse, por região, para servir de estímulo, de inspiração, para outros cidadãos. Clóvis, com que Brasil você sonha em relação a essa... Ou que Brasil você realiza, né? Não precisamos só sonhar, a gente tem feito Tem que muita fazer, coisa, mas o que a gente deixa de reflexão final em relação a um Brasil melhor? Eu acho que o sonho, né, eu acho o ideal da gente poder contribuir um pouco que seja para a gente ter um país mais justo e menos desigual, né. Quando a gente fala a crise da desigualdade, a desigualdade do Brasil não é de talentos, é de oportunidades, né, isso é muito claro, nós precisamos, você estava comentando, precisamos dar oportunidade. E nós temos aí avenidas de oportunidades muito fortes, né. Falando especificamente de educação, nós temos uma reforma do ensino médio, que agora você tem uma trilha profissionalizante no ensino médio, que permite a gente se associar a secretarias de estados, a empresas, para formar jovens para geração de trabalho e renda, mudar a realidade de famílias. Isso hoje é fato, temos feito isso. E um outro aspecto fundamental, que eu acho que quando você olha o Brasil tem que ser líder dessa bioeconomia. A oportunidade que nós temos nessa economia verde é fantástica. Nós temos um compromisso lá na cúpula de Paris, né, do clima de Paris, de recuperar 12 milhões de hectares de áreas devastadas. Nós não temos gente preparada para isso, nós não temos semente para isso, nós não temos recursos para isso, mas olha a oportunidade que isso pode trazer, que isso pode gerar, de você formar pessoas, de você criar recursos, insumos, né? A questão não é capital, existe capital no mundo para isso, a questão é como você concatena, articula e gera soluções, né? Nós temos casos de empresas investidas da Votorantim em que os projetos sociais qualificaram créditos de carbono e, ao serem vendidos por um preço maior pelo fato de ser um crédito qualificado por atuação social, o delta que se conseguiu a mais pagou o projeto social que foi feito. É como se fosse um projeto autossustentável, né? Então, o mundo hoje olha para o Brasil e enxerga o Brasil como potencial líder para essa liderança
climática, né, essa liderança da economia verde. E esse é o grande potencial. Nós temos jovens, nós temos gente que pode ser preparada, nós temos aí todo um arsenal de soluções já implementadas em várias instâncias. O que nós precisamos, de fato, aí voltando para a questão da educação política, nós precisamos de projetos maiores que governos. Uhum. Que o dia que tivermos projetos maiores que o governo, em todas as instâncias, Sim, né? Município, Estado, União, enfim. todas as instâncias, o futuro está definido. O Brasil é uma potência do futuro. A empresa é mais uma na comunidade. Portanto, a empresa é um agente fundamental na comunidade. E fazer juntos não necessariamente ou não é convencer, mas simplesmente fazermos juntos, caminharmos, pensarmos de uma maneira que nos leve a algo em comum. Com esta percepção das falas de vocês dois, um Brasil escutou as experiências da Votorantim e da Laticínios Tirolês, e eu agradeço muito a Cícero e Clóvis por termos tido uma conversa que esperamos inspire e nos leve adiante em termos democráticos. Obrigado, Cícero. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, Clóvis. Obrigado, Humberto. Além de tudo, foi um prazer estar aqui com você. Muito obrigado pela oportunidade.